Olá, eu sou o pastor Eduardo Hernani e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra a Corrente. Hoje nós vamos falar acerca de uma situação que pode parecer um tanto quanto incomum, mas na realidade não é tanto. Você já parou para pensar no perigo de quando homens querem ser Deus? E quando eu digo homens, eu não estou falando o homem do sexo masculino, o homem biológico, mas o homem como um todo, o ser humano. A gente tem essa ideia de que se estivéssemos no lugar de Deus, faríamos melhor que ele, acabaríamos com a fome, com todo tipo de guerra, com a mortandade, etc. Mas a realidade é o que nos motiva a querer ser Deus é simplesmente o controle e a ideia de ser poderoso. A gente não está preocupado com o mundo de fato, a gente não está preocupado com o que podemos contribuir para o universo em sua realidade. O fato aqui é que homens gostam de ser poderosos. E esse é o perigo de um homem querer ser Deus. Hoje nós vamos falar sobre um filme que trata muito bem essa ideia, que é O Show de Truman. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Protagonizado pelo brilhantíssimo ator Jim Carrey, que é muito conhecido por fazer comédias, mas também entrega bem demais os seus papéis quando o assunto é drama. O filme vai nos apresentar Truman, que é protagonizado pelo Jim Carrey. Acontece que a vida aqui ela é praticamente perfeita. Você vai acompanhar a trajetória desse jovem homem, desse jovem rapaz. Ele é basicamente um jovem ainda. Onde você percebe que a vida dele é maravilhosa. Ele tem um bom emprego, um bom casamento e bons amigos também. Só que o filme, desde seu início, ele já vai nos mostrando que tudo aquilo é falso, é controlado. Truman não conhece a verdade. Truman não sabe como é o mundo real, porque a sua vida está sendo televisionada. É como se fosse uma série. Por isso o nome, O Show de Truman. Logo no início, nós estamos apresentados a Christoph, que seria o diretor da série, o todo-poderoso, o homem que quer ser Deus aqui no caso. Logo de início, Christoph é apresentado como um personagem comum. Ele é apenas o diretor da série, etc e tal, e não se dá muita importância a ele. O foco aqui é Truman. Truman acredita que vive uma vida muito boa, como eu já falei, com um bom emprego, uma boa mulher e bons amigos. Que no caso aqui vai ser um melhor amigo que é melhor tratado no filme inteiro. Só que acontece que durante o filme vão acontecendo certas coisas que acabam despertando a curiosidade de Truman a respeito do que será verdade e o que não é. Por exemplo, logo no começo do filme a gente vê que cai um refletor do céu. E é bem estranho, mas o filme nos mostra que sempre vão dar desculpas para esses acontecimentos. E conforme você vai assistindo, você percebe que esses acontecimentos não são novos também. Desde pequeno, as pessoas tentam avisar Truman que a sua vida não é real, que a sua vida está sendo televisionada e que ele é somente uma marionete nesse grande jogo diabólico. Então, com isso, você vai aprofundando a história e nós vamos conhecendo melhor Truman. E aqui tem uma sacada que eu acho brilhante, que é o seguinte. Truman, quando você pronuncia, parece que você diz True Man, que seria homem de verdade. E aqui no filme ele é o único homem de verdade, porque todos aqueles que o rodeiam são atores pagos para desempenhar um papel. Enquanto o Christoph, que no caso é o diretor da série, simboliza algo, passa perto de Christ-off, que seria Deus distante, Deus desligado, Deus falso, basicamente um Cristo falso. Conforme vão avançando as coisas e Truman começa a perceber que aquilo que está ao seu redor não é muito real, ele passa a ficar cada vez mais desconfiado. Tendo assim uma cena muito importante no filme, que é onde ele vê que o rádio está narrando tudo aquilo que ele está fazendo, onde ele vai dobrar uma rua, e eles falam como se estivessem seguindo Truman. Ele vai dobrar ali, ele está chegando na rua tal, e ele começa a se tocar que tem algo de errado, e ele começa então a recapitular tudo que já outrora tinha acontecido. As pessoas avisando a ele que aquilo não era real, chegando até mesmo a ter um homem pulando de paraquedas dentro desse cenário e avisando a ele que isso não é verdade, que tudo aquilo que ele está vivendo é falso. Então ele fica com aquela pulga atrás da orelha e começa a agir de maneira diferente. E lembrando, apesar de Christoph ser o diretor dessa série miraculosamente diabólica, ele não aparece muito até então. Truman começa a agir igualmente um louco, só que na verdade ele não está louco, ele só está querendo descobrir a verdade. Então ele passa a trabalhar de mau grado, começa a agir de maneira que ele não agiria, e você vai percebendo que o filme nos mostra que as pessoas ao seu redor não estão acostumadas com aquilo, porque a ideia de enganar Truman sempre funcionou. Mas qual é o ponto de virada aqui? O que a gente consegue tirar de lição de tudo isso? Afinal de contas, qual o problema em viver uma vida que não te leva a perigo?
Porque Truman não sofre perigo nenhum. Truman aqui não pode ser roubado, assassinado ou qualquer coisa do gênero porque a sua vida é controlada. A sua vida foi feita para gerar entretenimento para as pessoas. Então qual o problema disso? Qual o problema de se viver uma vida que não vai te gerar perigos? Quem não gostaria de ter uma vida onde você tem um emprego garantido, um casamento garantido e amigos que vão estar do seu lado e melhor ainda sem sofrer nenhuma consequência ruim, negativa ou o que seja? Bom, o problema é que Truman não conhece a verdade. Isso é cruel. Cruel porque esse Deus falso, esse Christof, o diretor, ele tira a humanidade de Truman e transforma Truman em um objeto de diversão, de lazer, de entretenimento. Truman não tem nenhuma noção do que é o mundo real, do que é um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira e principalmente do que é um Deus verdadeiro. O filme avança e a gente vai percebendo que ele está empenhado em descobrir a verdade. Ainda que as coisas comecem a receber desculpas esfarrapadas, ainda que toda a direção se esforce para enganar Truman, ele não aceita. Ele não aceita porque ele sabe que existe algo de errado ali, e então a gente conhece um personagem romântico, um envolvimento que ele tem ali, que tentou contar a verdade para ele, por sentir pena dessa situação que ele vive, mas acaba que ela é tirada, as forças de perto dele, e a gente também é apresentado ao pai de Truman, que logo no começo do filme, na sua infância, ele é morto no mar, em um acidente, em uma cena toda bem feita para gerar um trauma em Truman, que é para que ele não tenha essa vontade de sair da onde ele mora. Mas quando a gente vai assistindo esse filme, vai avançando, a gente percebe que Truman está desesperadamente louco para sair dali e ele acaba se esforçando cada vez mais para sair. E conforme as coisas vão acontecendo, a gente percebe que Truman entra em uma crise existencial. Cara, quem nunca passou por isso? Sabe? Questionar o sentido da vida, o real motivo da nossa existência. Então a gente chega numa cena onde Truman vai ter uma conversa muito sincera com seu amigo e você percebe que ele tenta convencer Truman que tudo aquilo é coisa da cabeça dele e que a vida de Truman é boa, é uma vida real, que não tem por que ele querer sair dali, não tem por que ele querer se libertar disso, porque olha como é tão diabólica essa cena, é tão psicopata, porque o amigo de Truman, o melhor amigo dele aqui nessa cena, começa a falar palavras bonitas pra ele, de convencimento. Não, é porque se isso for uma mentira, então todos estão envoltos dessa mentira, todos estão envolvidos nessa mentira, significa que eu estou envolvido nessa mentira também, e como que eu vou... Cara, ele faz um apelo emocional tão forte que ele vai dizer, eu cresci com você, nós fomos ao acampamento juntos, estudamos juntos, etc e tal, e é uma cena muito bonita de se assistir, só que quando você percebe, nada daquilo é real, e nós já sabemos disso, só que o que piora é que o diretor da série, o Christof, esse Deus falso, esse homem ganancioso por poder e com sede de ser reconhecido, está sussurrando essas palavras bonitas no ouvido do amigo de Truman. O filme vai passando então e parece que Truman aceitou tudo numa boa. Parece que o Deus falso venceu. Parece que as coisas vão continuar acontecendo como tem que acontecer e Truman volta a viver a sua vida controlada pelos holofotes e gerando entretenimento para quem o assiste. Mas a realidade é bem diferente disso. Truman está disposto a encontrar a verdade. Truman está disposto a sair daquele lugar. Isso me lembra muito aquilo que acontece quando a gente se converte de verdade. Quando Cristo fala aos nossos corações, quando Ele brada fortemente, aonde a escama de nossos olhos caem. E tudo aquilo que é falso, todos os deuses falsos que nos rodeiam, eles passam a cair e não nos interessam mais. Seja a luxúria, a ira, o desejo, os pecados mais deliciosos que apareçam, eles passam a perder o seu valor e deixam de ser interessantes a cada um de nós porque nós queremos conhecer a verdade. Nós queremos conhecer aquilo que de fato é prazeroso. E Truman não é diferente nesse momento. Então Truman acaba despistando aqueles que o seguem. Seus amigos, seus teóricos amigos, sua teórica vida boa ali. E de repente a gente vai encontrar ele no seu lugar de trauma. Truman vai estar em meio ao mar, em busca de conhecer a verdade. E de repente, então, o diretor percebe onde Truman está após uma longa busca e ele se sente afrontado por aquilo. Como um Deus desse universo, como esse Deus falso pode estar perdendo a sua estrela. Sabe, enquanto a gente assiste o filme, percebemos que ele vai ser entrevistado e como ele fala com prepotência, com arrogância, como se de fato ele fosse Deus, quando na realidade ele não é. Ele é um psicopata completamente cruel que controla a vida de uma única pessoa que não teve a oportunidade de conhecer a verdade. E os deuses falsos funcionam dessa forma conosco também. Eles não ligam para a nossa vida. Seja aquele político tolo que promete tudo, que vai acontecer tudo de bom e não acontece, ou qualquer um dos nossos desejos que não vão nos aprofundar em coisa nenhuma. Acontece que durante essa jornada de Truman em busca da verdade,
o diretor não quer que Truman conheça a verdade. Então ele lança tempestades, lança ventanias a ponto de quase matar Truman. Principalmente quando Truman o desafia, dizendo que só é aquilo que ele tem para oferecer a Truman, é o melhor que você pode fazer. E de repente então o diretor se rende a Truman e ele percebe que o rapaz ainda está vivo. Chegando nisso a gente tem uma cena muito simbólica e esse é o final do filme que para mim é espetacular. Truman dá de encontro com uma parede, onde seu barco fura essa parede, aonde ele percebe que tudo aquilo realmente era falso, ele encontra uma escada e uma porta. Truman passa por aquela escada, ele sobe a escada, ele chega em direção à porta e ele a atravessa. Truman está finalmente disposto a conhecer o mundo real. Na verdade, não disposto, porque disposto ele sempre esteve. Ele sempre quis fazer isso. Mas olha como é interessante. Truman vai atravessar uma porta de um mundo em que ele não conhece, em que ele não tem certeza, em que ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele tem coragem para fazer tudo isso. Sabe o que nos difere de Truman nesse momento? É que nós também trilhamos caminhos. Nós também atravessamos uma porta. Só que essa porta que nós atravessamos é Jesus Cristo. Só que esse caminho que nós atravessamos, ele não nos dá uma dúvida, mas uma certeza. E ainda que não saibamos como vai ser e não tenhamos o pleno conhecimento do ambiente aonde vamos chegar, nós sabemos que será glorioso.